Durante séculos, ele ficou ali, fechado, selado, ignorado por multidões, mas jamais esquecido pelo céu. O portão oriental de Jerusalém guarda mais do que pedras e histórias antigas. Ele carrega uma profecia, e quando se abrir, não será só uma porta, será o início do fim. O sol nascia sobre Jerusalém como há milhares de anos. Cada raio tocava as pedras antigas, como se o tempo ali não tivesse pressa. A cidade, envolta em mistério, carregava em seus muros as cicatrizes de impérios, guerras, orações e profecias. Mas entre tantos portões, muralhas e ruas estreitas, havia um local esquecido por muitos e vigiado pelo céu: o Portão Oriental. Chamado também de Portão Dourado, ele não era apenas uma entrada. Era um símbolo, uma promessa selada por reis, tocado por profetas e temida por homens que sabiam demais. Ali, onde só se vê pedra e silêncio, já passaram multidões. E há quem diga que um dia ele se abrirá novamente, não por mãos humanas, mas por um propósito que o mundo moderno ainda não compreende. Séculos antes de ser trancado, esse portão viu o improvável acontecer. Viu lágrimas e celebrações, viu exércitos entrarem e povos serem expulsos, mas também viu algo que muitos preferem esquecer: a presença de Deus passando por ali. Sim, há uma antiga tradição, registrada nas Escrituras e ecoada pelos sábios, de que a glória do Senhor entrou por aquele portão e que um dia ela voltará por ali. O livro de Ezequiel guarda um detalhe que poucos leem com atenção. No capítulo 44, o profeta registra algo tremendo. E então me levou à porta exterior do santuário que olha para o oriente, e ela estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá, e ninguém por ela passará, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso estará fechada. Essa passagem, misteriosa à primeira vista, carrega um peso espiritual que atravessa séculos. O próprio Deus entrou por aquele portão, e por isso ele foi selado. Mas quem decide o que Deus selou? Quem se atreveria a trancar o que o céu usou como passagem? A resposta é tão sombria quanto profética. Durante o século XVI, quando Jerusalém estava sob o domínio do Império Otomano, o sultão Suleiman, o Magnífico, ordenou que o portão oriental fosse selado com pedras maciças. Muitos historiadores dizem que foi uma decisão estratégica, defensiva, militar, mas há registros que apontam para algo mais profundo. Sabe-se que os judeus, mesmo em silêncio, ainda aguardavam a vinda do Messias, e havia uma crença de que ele entraria exatamente por ali. E foi então que algo estranho aconteceu. Na frente do portão, construíram um cemitério islâmico, uma barreira espiritual, um sinal de confronto entre crenças, uma tentativa de impedir que alguém, seja homem ou divindade, cumprisse aquela profecia. A lógica era simples. Segundo a tradição judaica, um sacerdote não poderia tocar em cadáveres, sob o risco de se tornar impuro. Então, se o Messias fosse mesmo esse sacerdote rei que muitos aguardavam, ele não passaria por um cemitério, não entraria por ali. E assim, o portão seria bloqueado não só por pedras, mas por medo, por incredulidade, por uma tentativa humana de impedir o inevitável. Mas será que mesmo o propósito de Deus pode ser barrado por muros de pedra? Será que uma necrópole, por mais extensa que seja, pode impedir o retorno da glória? Ou será que essa tentativa humana só confirma a força da profecia? Enquanto o mundo acelerava em seus próprios caminhos, o portão dourado continuava lá, fechado, intocado, como uma ferida que não sangra mais, mas ainda dói, como uma carta que nunca foi aberta, como um sinal para os atentos e talvez, só talvez, como um relógio. Há quem diga que aquele portão é um marcador profético, que enquanto estiver selado, o tempo da graça ainda está em movimento. Mas quando se abrir, será o fim da espera.
será o início de algo que os olhos humanos não suportam ver. Porque não se trata apenas de arquitetura, se trata de presença, de glória e de juízo. Muitos turistas passam por ali todos os anos, tirando fotos, rindo, comentando sobre a história ou o silêncio do lugar, mas poucos param para perguntar por que ele ainda está fechado. E menos ainda ousam se perguntar e se ele estiver prestes a se abrir. Nos bastidores do mundo moderno, onde as manchetes falam de conflitos, guerras e reconstruções, algo silencioso está acontecendo. Nos últimos anos, a região do portão tem sido restaurada, estudada, reforçada. Há escavações, há vigilância, há movimentos estranhos. Alguns dizem que é apenas parte de uma restauração arqueológica, mas outros veem um padrão, uma preparação. Será que os olhos espirituais estão atentos? Ou será que estamos repetindo o erro das gerações passadas que viviam cercadas por sinais, mas não reconheciam os tempos? Há uma tensão no ar, algo que paira entre o espiritual e o físico. Como se as pedras falassem, como se o vento ali carregasse memórias, como se o céu estivesse prestes a descer, novamente. E a pergunta que ecoa no silêncio do portão oriental é: você está pronto para quando ele se abrir? Porque ele vai se abrir. Não por arqueólogos, nem por turistas, nem por forças políticas. Ele vai se abrir porque é um rei vindo. E esse rei entra pelo portão que os homens esqueceram, mas que o céu manteve reservado. O portão ainda está fechado, mas os céus estão se movendo. À primeira vista, parece apenas mais uma estrutura de pedra cravada em uma muralha antiga. Mas por trás do portão oriental pulsa um dos pontos mais tensos, observados e espiritualmente carregados de todo o planeta. O que poucos percebem é que a profecia não fala só da porta, mas do que virá quando ela se abrir. E se alguém observar com olhos atentos, verá que as placas já estão sendo giradas, como peças de um tabuleiro profético que ninguém consegue parar. O mundo assiste, dia após dia, aos conflitos crescentes entre nações do Oriente Médio: Israel, Irã, Gaza, Líbano, Síria, Rússia. Não são apenas nomes soltos em notícias. Eles fazem parte de uma trama que começou muito antes da mídia moderna. Estão entrelaçados nas páginas das Escrituras, em visões milenares que pareciam exageradas, até começarem a se cumprir uma a uma. Nos últimos anos, Jerusalém voltou ao centro da profecia viva. Não por acaso, não por decisão política, mas por um movimento invisível, orquestrado desde os céus. Em 1948, Israel voltou a ser nação. Em 1967, retomou Jerusalém Oriental na Guerra dos 6 Dias. Desde então, o mundo se inquieta com cada movimento daquela pequena faixa de terra. Mas por quê? Por que tanto ódio contra uma cidade tão pequena? Por que tanto interesse? Por que tanta guerra por Jerusalém? A resposta é espiritual. E ela começa no portão. A Bíblia é clara: eis que naquele dia porei a Jerusalém por uma taça de tontear a todos os povos em redor. Não se trata de uma cidade qualquer. Jerusalém carrega o nome, a promessa e o trono de um rei que não se dobra, e por isso ela será o palco do confronto final. Mas antes que o rei volte, os homens tentarão impedir. Em recentes movimentações geopolíticas, vemos nações se armando, bombardeios, retaliações, discursos inflamados. Israel enfrenta não só ataques externos, mas também divisões internas, crises políticas e tensões religiosas. É como se uma pressão invisível estivesse se acumulando, como se o mundo inteiro estivesse respirando mais rápido, aguardando algo que ainda não entende. No meio disso está o portão, silencioso, observando. E há um detalhe que poucos notam. Muitos rabinos e estudiosos judeus já começaram a discutir abertamente a preparação para a chegada do Messias. Há rumores sobre redescoberta dos utensílios do antigo templo, sobre o nascimento de uma novilha vermelha pura, necessária para os rituais de purificação, sobre reconstruções e treinamentos para sacerdotes. Tudo isso soa como um misticismo para alguns, mas para os atentos é um eco do que foi profetizado há milênios.
A pergunta que assombra os bastidores da fé é: e se o mundo estiver mesmo caminhando para a abertura daquele portão? E se os ataques constantes, as alianças entre nações hostis e o aumento da perseguição à fé cristã forem mais do que simples eventos isolados? E se forem avisos? Porque o portão não vai se abrir em paz. Ele se abrirá no meio do caos, no meio da resistência, no meio de um mundo dividido, polarizado, ferido. E quando isso acontecer, será tarde demais para escolher de que lado se estar. Profecias como Ezequiel 38 e 39 falam de um grande conflito, uma coalizão de nações que virá contra Israel, liderada por Gog, príncipe de Magog. Muitos estudiosos veem nessa descrição referências à Rússia, Irã e outras potências atuais. E não é difícil perceber, os mesmos nomes, os mesmos alinhamentos, as mesmas intenções, tudo ganhando força em nossos dias. No fundo, o que está em jogo não é território, não é política, é trono. Há um trono que o mundo não quer reconhecer, um rei que os poderosos tentam ignorar, mas o portão foi feito para ele, e nada, absolutamente nada poderá impedir sua entrada. Enquanto isso, vemos o avanço de uma religiosidade fria e superficial. Pessoas que falam de Deus, mas vivem como se ele não existisse. Igrejas cheias de discursos e vazias de arrependimento. Pastores que pregam conforto, mas ignoram o juízo. O portão vai se abrir, mas muitos estarão distraídos. Jesus alertou: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, o povo estará comendo, bebendo, casando, trabalhando, vivendo normalmente, enquanto a arca já está sendo fechada. E você? Tem observado os sinais? Porque o portão é apenas um símbolo visível do que está prestes a acontecer no invisível. Ele é o aviso silencioso de que o tempo está se esgotando, de que as profecias estão vivas e de que o plano de Deus segue em curso com ou sem a permissão dos homens. Seja pela diplomacia, pela guerra ou por um milagre, o portão oriental será aberto. E quando isso acontecer, será como um trovão espiritual sacudindo as nações. O início do retorno de um rei que não pediu voto, que não negocia com o mal, que não precisa de escolta, porque vem com exércitos celestiais. Até lá, o mundo continuará rindo, fazendo piada sobre o apocalipse, chamando os alertas de exagero, ignorando o som das trombetas que já soam nos bastidores da realidade. Mas haverá um dia, breve, em que o riso cessará, e o céu se abrirá, e os olhos de muitos verão, tarde demais. A glória de Deus vai entrar por onde foi rejeitada. E a pergunta deixada diante desse portão é: você está se preparando para a chegada do rei? Ou só está esperando que ele demore mais um pouco? Porque quando ele vier, não baterá. O portão oriental segue fechado, selado, silencioso. Mas talvez o portão mais difícil de abrir não seja o de Jerusalém. Talvez seja o portão do coração humano. A metáfora é clara e desconfortável. Porque enquanto o mundo observa com curiosidade o muro de pedra que bloqueia a entrada do Messias na Cidade Santa, há milhões de almas vivendo com suas próprias muralhas erguidas por dentro. Portas trancadas pelo medo, pelo orgulho, pelo trauma. Corações selados por feridas mal resolvidas, por uma fé que virou apenas religião. E a profecia, silenciosamente, se cumpre ali também. Há algo profundamente simbólico no fato de que o mesmo Deus que um dia entrou por um portão físico, hoje quer entrar por um portão invisível. Ele ainda vem, ainda chama, ainda se aproxima. Mas agora, ele bate na alma. E muitos ainda preferem mantê-lo do lado de fora. No livro de Apocalipse, há um dos convites mais intensos da Bíblia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Apocalipse 3, 20. Essa frase, tantas vezes citada com doçura, na verdade carrega um alerta profundo. Porque Jesus não está batendo na porta de estranhos, está batendo na porta de uma igreja. De uma comunidade que diz crer, mas o deixou do lado de fora. De cristãos que o chamam de Senhor, mas não o deixam entrar. É possível ser religioso e ainda manter Jesus do lado de fora? Sim. E talvez essa seja a profecia mais urgente de todas. Hoje, há igrejas cheias de doutrina,
mas vazias de presença. Templos com luzes, palcos e estratégias, mas nenhuma porta aberta para arrependimento real. Pessoas que cantam sobre Deus, pregam sobre Deus, escrevem sobre Deus, mas trancaram a porta do coração com as correntes da autossuficiência. E o som da batida continua. Desbate, espera, chama. Mas como o portão de Jerusalém, muitos ainda tentam barrá-lo com sepulturas emocionais, cemitérios de pecados antigos e justificativas modernas. Dizem, ainda não é o momento. Dizem, não preciso tanto assim. Dizem, já conheço a Deus. Mas a presença não entrou. Porque a fé virou sistema, virou método, virou espetáculo. E portas foram fechadas. Às vezes é o trauma que sela a entrada. Gente que se decepcionou com líderes, com igrejas, com promessas que nunca se cumpriram. Pessoas que construíram muros por dentro, convencidas de que abrir-se seria correr o risco de sofrer de novo. Em outros casos, é o orgulho. A crença de que já estou bem, que Deus sabe do meu coração, que não preciso me humilhar mais, não preciso me render. Apenas seguir vivendo do meu jeito. Mas Deus não entra por atalhos. Ele não arromba portas. Ele entra onde há rendição. E isso é que torna tudo tão profundo. O mesmo portão que foi selado em Jerusalém é o que muitos selam por dentro. Jesus chorou por Jerusalém. Chorou diante do muro. Disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. E então ele completou, eis que a vossa casa vai ficar deserta. Essa é a consequência do coração que fecha a porta para Deus. Deserto. Você pode ter casa, pode ter rotina, pode ter sucesso, palco, seguidores, mas por dentro, o eco do vazio, o silêncio da ausência. Porque Deus não foi convidado a entrar. E ele não entra sem ser chamado. Enquanto isso, a religiosidade continua de pé, repleta de rituais, disfarçada de piedade, com aparência de santidade, mas sem glória, sem fogo, sem lágrimas, sem quebrantamento. Muitos acham que estão prontos para o fim dos tempos, sabem sobre o Apocalipse, decoram os sinais, acompanham guerras e rumores de guerra, mas se esqueceram que o verdadeiro juízo começa na porta do coração. Porque não adianta saber sobre o portão de Jerusalém se o seu está trancado. Não adianta conhecer profecias se não conhece a voz do rei que está do lado de fora. Não adianta esperar que o céu desça se você não deixa Deus entrar nos andares mais profundos da sua alma. E há algo ainda mais sério. O tempo para abrir a porta não é infinito. A paciência de Deus é grande, mas não é eterna. Haverá um momento em que ele deixará de bater, em que o silêncio tomará o lugar do convite, e tudo o que restará será a consequência da escolha. Ele não quer visitantes, ele quer habitar. Mas para isso, é preciso destrancar. Destrancar o orgulho, destrancar a dor, destrancar o passado, destrancar a imagem que você criou para ser e permitir que ele veja quem você é por dentro, sem filtros, sem maquiagem espiritual. Porque Deus não entra em corações perfeitos, ele entra em corações quebrados. Não entra onde há méritos, ele entra onde há sede. E o portão oriental, com todo o seu simbolismo, parece gritar para esta geração. Vocês estão vendo sinais em todo lugar, mas não enxergam o que está dentro. Essa é a cegueira mais trágica. Ter olhos para fora, mas estar trancado por dentro. Mas ainda tem tempo. Ainda tem batida na porta. Ainda há uma voz suave chamando pelo nome. E se hoje você ouvir, não endureça o coração, porque o portão de Jerusalém está selado por pedras, mas o seu só precisa de uma escolha. O portão continua fechado. As pedras permanecem onde sempre estiveram. Nenhuma rachadura visível, nenhum movimento suspeito, nenhuma preparação oficial. Mas o céu está em contagem regressiva. E quando o tempo for completo, quando o último aviso soar, quando a última alma for tocada, quando o relógio de Deus marcar a hora exata, ele virá. Não mais como carpinteiro, não mais como cordeiro, não mais em silêncio, mas como rei, rei dos reis,
e ele não pedirá licença. Ele não será anunciado por jornais, nem aguardado por diplomatas. Ele virá sobre as nuvens, com olhos de fogo, voz de trovão e um exército que nenhum império pode deter. A Bíblia descreve esse momento em Apocalipse 19. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É essa a imagem que o mundo moderno tenta ignorar. É esse o retorno que a religiosidade tenta suavizar, mas quando ele vier, não haverá como esconder. O portão de Jerusalém, selado por reis, temido por nações, esquecido por séculos, vai se abrir. E não será por mão humana, será por glória. Imagine por um instante o chão da Cidade Santa tremendo, as muralhas, acostumadas com o silêncio, sacudindo-se sob uma luz que o mundo nunca viu. O portão, outrora imóvel, começa a ceder. Não pelo lado de fora, mas por dentro, como se algo maior estivesse atravessando dimensões. E então, ele entra. O mesmo que foi rejeitado, o mesmo que foi crucificado fora da cidade, o mesmo que 2000 anos antes chorou diante da mesma porta, agora volta para reinar. Esse momento vai partir o mundo ao meio, porque para os que o esperam será a glória, para os que zombaram será o terror. Jesus descreveu esse instante em Mateus 24. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. E haverá choro, e ranger de dentes, e olhos arregalados de quem achava que tinha tempo, porque o portão não marca apenas a entrada de um rei, marca o fim da espera, o fim da graça como a conhecemos, o fim das desculpas, o fim dos dias em que Deus batia e muitos fingiam não ouvir. Esse é o ponto de não retorno, e o mais doloroso é que ele avisou. Em toda a geração, Deus levantou vozes, profetas, missionários, pregadores, vídeos, orações, tragédias, sonhos, sinais nos céus, sinais na terra, guerras, pandemias, terremotos, alertas, mas muitos ainda preferem adiar. Esperam o tempo ideal, o momento conveniente, a vida mais organizada para enfim buscar a Deus de verdade, mas não haverá aviso final. O portão vai se abrir de uma vez. E naquele momento não será mais tempo de decidir. Será o tempo de colher o que se decidiu. Céu ou inferno. Glória ou julgamento. Presença ou ausência eterna. Porque o mesmo Jesus que vem como rei, também vem como juiz. Apocalipse 20 fala de um trono branco, de livros sendo abertos, de nomes sendo procurados, e o que não estiver no livro da vida será lançado para longe, para sempre. Não haverá argumento, não haverá segunda chance, não haverá debate. A porta da salvação, aquela que esteve aberta durante toda uma vida, se fechará. Assim como Noé viu a porta da arca ser trancada por Deus, assim também será. E ninguém arromba a porta do céu depois que ela é selada por justiça. Por isso, a hora de abrir o portão do coração é agora. O tempo de derrubar os muros internos, de entregar a chave da alma, de se render de verdade, é hoje. Porque quando o portão oriental se abrir, será apenas o reflexo visível de algo maior, a eternidade descendo para julgar o tempo. E os que estavam prontos verão com os olhos cheios de lágrimas o Rei atravessar os céus e pisar na terra novamente. E finalmente, ele entrará. Não em templos, não em palácios, mas em tronos eternos, em cada coração que foi preparado como morada. E então, como diz Apocalipse 21, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Aqueles que o aguardaram não terão mais dor, nem pranto, nem morte, nem medo, porque o portão que um dia separava, agora une. E os que estiverem do outro lado perceberão que não foram impedidos, mas apenas lentos demais para abrir.
Agora é com você. Você tem visto os sinais? Tem sentido o coração bater mais forte? Tem percebido que o tempo está mais curto? E a voz de Deus mais intensa? Então abra. Abra hoje. Não importa o que aconteceu. Não importa quantas vezes trancou a porta. Não importa quantas pedras usou para esconder sua dor. Ainda dá tempo. Ainda há som do lado de fora. E a mão que bate é a do Rei. E quando tudo estiver em silêncio, quando os olhos se voltarem para Jerusalém e quando o portão se abrir, que não seja tarde demais para você. Porque a maior tragédia não será ver o Rei chegar, mas perceber que você viveu a vida inteira com a porta do coração trancada. Se essa mensagem tocou seu espírito, se você sentiu que Deus falou com você nesse vídeo, então não deixe para amanhã. Deixe nos comentários. Eu abro a porta. Entra, Rei da Glória. Declare isso publicamente. Escreva. Marque esse momento. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa despertar. E se inscreva no canal Ecos das Parábolas para continuar recebendo mensagens que não apenas informam, mas transformam. Aqui, cada história é um eco da eternidade e cada palavra um lembrete de que o céu ainda está falando.